e a gente tira as eventuais dúvidas, tá bom? Deixar aqui tudo no ponto, direitinho. Pronto. Aí vamos lá. Nosso módulo de hoje é o módulo de número 3, critérios de queda de tensão e do curto-circuito, que são os dois últimos critérios referentes ao dimensionamento, tá? O dimensionamento num projeto elétrico. Nós vimos nas aulas anteriores, mais precisamente na primeira e segunda aula, a parte inicial de projetos. O módulo 1, ele contemplava a parte de levantamento de cargas, tá? Estou dando uma recapitulada, tá bom? No primeiro módulo, nós vimos que o levantamento de carga, tanto de iluminação quanto de tomadas, tem que ser feito de acordo com o que rege a norma da ABNT, NBR 5410, no qual estabelece que para o levantamento de cargas para iluminação, eu tenho que determinar esse levantamento através da área desse ambiente, que é largura vezes comprimento. Com critério de potência, como é que funciona? Até 6 metros quadrados, a potência é de 100 volt-ampere. Passou de 6 metros quadrados, continua no mesmo critério, só que os 6 primeiros metros quadrados contempla uma potência de 100 volt-ampere, acrescidos de 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. Esse é o regime para iluminação. A iluminação não tem restrição de local, você pode fazer em sala, cozinha, banheiro, dormitório, certo? O critério vai ser o mesmo. Já para a parte de tomadas, nós vimos também que o procedimento é feito através do perímetro, e o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados em um ambiente. A quantidade de tomadas e as potências vai ser determinada a depender do local, a depender do cômodo que você está estabelecendo esse levantamento, certo? Por exemplo, salas e dormitórios, o espaçamento é de 5,5 metros e a potência individual de 100 volt-ampere. Já para a cozinha, o critério é diferenciado. O critério vai ser as 3 primeiras tomadas, 600 volt-ampere, e as demais tomadas, 100 volt-ampere. O espaçamento dado para cozinha, copa-cozinha, dormitório e tal, é de 3,5 metros. Tá? Então, assim, a gente tem que se atentar realmente para a norma, porque a norma ela faz essa diferença com relação a tomadas entre um ponto e outro. No segundo módulo, nós demos início à parte de introdução ao dimensionamento, no qual nós trabalhamos em cima de dois modelos de dimensionamento. Tá? Eu mostrei 4 para vocês. Hoje, nós iremos falar sobre os critérios da queda de tensão e do curto-circuito. E nas aulas anteriores, nós trabalhamos o primeiro, que é o critério da seção mínima. Esse critério da seção mínima eu utilizava na tabela 47, e na tabela 47 informa qual é a seção transversal mínima para iluminação e para circuito de força. Para esse caso, a norma ela não trata tomadas, ela trata circuito de força, que a gente entende por ser tomadas, tá bom? Para o circuito de iluminação, o mínimo é 1,5 milímetros quadrados. Já no caso das tomadas, o mínimo tem que ser 2,5. Nós fizemos aqueles levantamentos iniciais, e o que eu vou determinar é a maior bitola entre esses critérios. Por exemplo, se pelo critério de capacidade de condução, para um circuito de força, você chegou à conclusão que ia ser utilizado um cabo de 4 milímetros quadrados, e o critério de seção mínima para o circuito de força é 2,5, qual dos dois critérios eu vou levar em consideração? Nesse caso, você vai assumir a maior bitola, a maior seção transversal. Eu fiz o cálculo, um cabo de 0,5 milímetros quadrados, ele me atende muito bem, beleza. Mas eu fiz o da seção mínima, que para iluminação, por exemplo, é 1,5. Então, eu tenho que levar em consideração a maior bitola, tá bom? A maior seção transversal. Então, o que nós vimos foi seção mínima, que não precisava de cálculo nenhum, é simplesmente verificar a tabela 47, tá bom? E o critério da capacidade de condução, que foi aquele cálculo que nós fizemos, primeiro encontrando com a corrente de projeto, que é o IB,
que vai ser a potência desse local, desse estabelecimento dividido pela tensão entre fase e neutro. Uma vez que você encontrou a corrente de projeto, você vai encontrar a corrente de cálculo. A corrente de cálculo, que nós damos o nome de IB', tá? Mas em algumas apostilas ou livros pode estar tipado como IC, tá bom? Nós utilizamos aqui o IB', que é a corrente de cálculo. A corrente de cálculo vai ser a corrente de projeto dividido pelos fatores de ajuste. Bom, o fator de ajuste vai depender, obviamente, do local que eu vou implementar. Se ele vai ser subterrâneo, se ele não vai, quantos circuitos eu vou ter dentro do eletroduto. Então, tudo isso eu vou ter que levar em consideração. Depois que eu encontro a corrente de cálculo, é que eu consigo, né, nos demais procedimentos de critérios de dimensionamento. Tá bom? Então, hoje nós iremos falar sobre o critério da queda de tensão e do critério do curto-circuito. Tá bom? Antes de continuar o estudo dos demais critérios, serão avaliados os 3 tipos de isolação a partir de suas características. Bom, nós utilizamos o critério da seção mínima e da capacidade de condução. Beleza, determinei a bitola do condutor. Bom, mas eu preciso saber qual é a parte isoladora, qual é aquele isolante que reveste o condutor. Bom, eu posso encontrar no mercado, para esse modelo de instalações elétricas de baixa tensão, 3 tipos de materiais, que é aquele revestimento do cabo, tá bom? Nós temos o primeiro, que é o PVC, que nós chamamos de cloreto de polivinila, tá? Nós temos o XLPE, que é o polietileno reticulado, e por fim nós temos o EPE, que é a borracha etileno propileno. Bom, eu posso encontrar os 3, mas eu tenho que saber que existe uma diferença e uma particularidade para cada tipo de isolação. Eu posso utilizar 3 tipos de condutores, por exemplo, eu posso utilizar o condutor com isolação de PVC na minha instalação residencial? Pode. Com XLPE também, com EPR também, tá? Nós vamos ver a diferença que se dá entre um material e outro, tá bom? Vamos lá. Esse cloreto de polivinila, que é o PVC, é o tipo de isolação assim mais fácil da gente encontrar. Então, eu me arrisco a dizer que praticamente 100% da residência dos senhores utilizam desse material de revestimento do condutor, tá bom? É até o mais em conta, né, que a gente encontra no mercado e atende muito bem para as nossas necessidades. Aí vamos lá. O condutor com isolação de PVC tem como desvantagem um baixo índice de estabilidade térmica e como vantagem eu tenho boas propriedades mecânicas elétricas e não propagante de chama. É uma grande vantagem. Só em não ser propagante de chama já conta como um grande passo em relação aos outros, tá bom? Já o XLPE, como desvantagem, eu tenho uma baixa flexibilidade, baixa resistência a chamas. Então, tanto o XLPE quanto o EPR têm uma baixa resistência a chamas, o que quer dizer que é mais fácil de propagar com relação a um suposto incêndio, digamos assim. Como vantagens, excelentes propriedades elétricas, uma boa resistividade térmica, boa resistência térmica, perdão. Beleza? Agora, com relação à temperatura, só para a gente definir, de acordo com o que eu falei para vocês. O PVC, ele tem uma temperatura máxima de 70 graus Celsius. O XLPE, olha, até começar realmente a atingir o fogo sobre esse condutor, ele chega a 90 graus Celsius. Esse tipo de condutor que utiliza desse revestimento, ele se torna um pouco mais caro, mas em virtude de ter justamente esses 20 graus a mais. 20 graus Celsius, né? A temperatura limite de sobrecarga é de 100 graus Celsius, o que quer dizer que o condutor está sofrendo por um processo de sobrecarga, o condutor está esquentando. Até o limite de 100 graus Celsius, ele está ali nas últimas para começar a derreter a parte isoladora, tá? A temperatura limite de curto-circuito do condutor é de 160 graus Celsius. Existe uma diferença muito relativa entre sobrecarga e curto-circuito. Conforme eu falei, a sobrecarga ela leva um tempo, a corrente vai tendo um acréscimo, vai subindo seu valor. O valor da corrente atingiu o valor máximo que esse condutor suporta.
Quando ultrapassa do valor que esse condutor suporta, esse condutor vai começar a esquentar e, logicamente, a temperatura do condutor vai ser transferida para a parte isoladora. Vai ser transferido para o isolante do condutor. A depender do valor dessa temperatura, a parte isoladora começa a desmanchar, tá bom? Já no curto-circuito, o intervalo da corrente é um intervalo muito rápido. Então, dependendo até do valor da corrente, pode romper o condutor. Já o XLPE, eu tenho a temperatura limite de sobrecarga de 130 graus Celsius e o EPE com 130 graus Celsius. Os dois materiais têm o mesmo valor de temperatura de limite de sobrecarga e temperatura de limite do condutor, tá bom? Então, aqui é só 3 modelos, só para a gente entender mais ou menos como é que seria. Pessoal, esse tipo de cabo aqui a gente chama de cabo PP, certo? Que é o cabo onde eu tenho um revestimento total, geral aqui, e eu tenho vários condutores, vários cabos dentro dele, tá bom? De acordo com a norma, vamos lá, como é que funciona? O primeiro dos 2 últimos critérios, que é o de queda de tensão, tá bom? Diz respeito às perdas por conta das impedâncias dos condutores envolvidos na instalação. O que é que eu tenho que entender? Que se eu vou fazer uma instalação elétrica, pessoal, e, digamos, o local de onde vai partir essa ligação, o disjuntor, lá no quadro, leva um comprimento bastante considerável até o ponto onde você vai fazer a ligação, então pode interferir até no funcionamento do dito componente. Deixa eu dar um exemplo aqui bem simples. Digamos que lá na Escola Técnica CEPEP eu tenho lá o disjuntor e eu tenho à minha disposição a tensão necessária para ligar o motor trifásico. Aí o que acontece? Você coloca esse motor no meio lá da Praça da Bandeira. Então, se eu vou partir de um cabo lá da escola, indo até o meio da praça para ligar o motor, aí vou dar um exemplo. Você fez a instalação, fez a medição, você tem a tensão bonitinha lá no disjuntor do quadro, você pegou esse cabo e direcionou até o motor. Quando você tentou ligar o motor não funcionou. Aí vamos entender por quê. Por que esse motor não funcionou? Ora, vamos medir, vamos ver se eu tenho tensão lá no disjuntor. Você mediu, tem a tensão correta. O cabo não se encontra partido. Só que o que acontece? Vamos entender. A segunda lei de Ohm, ela trata mais ou menos com relação à resistência do condutor. E essa resistência do condutor, ela é interferida através de alguns fatores. Vamos lá. Resistividade do material. Para condutor, eu posso utilizar alumínio ou cobre. Deixa eu ver o que mais. Comprimento, vai ser interferido? Vai. O comprimento ele vai interferir de maneira direta também com a resistência. A área de seção transversal também, a área transversal também vai ser afetada, tá bom? Com o valor da resistência do dito componente. Como é que funciona o procedimento? A segunda lei de Ohm, não sei se vocês chegaram a ver, em eletricidade e eletromagnetismo eu abordo isso. A fórmula a ser utilizada é ρ, que é uma letra grega, multiplicada pelo comprimento dividido pela área de seção transversal. Se porventura você utilizar um cabo com comprimento muito grande, vai aumentar a resistência do condutor. Se a área de seção transversal desse condutor for muito baixa, aí o que acontece? A resistência é muito alta. Se a área de seção transversal for muito alta, a resistência é baixa. Então, assim, são 2 fatores que eu tenho que verificar com relação a isso. Um é o comprimento, que se eu tenho um cabo muito comprido, tá? No qual o local onde eu vou ligar é muito longe, muito distante, ou se eu tenho um cabo de seção transversal muito fino, digamos assim, muito pequeno. Então, isso vai interferir na resistência. Então, nesse caso, para esse exemplo que eu citei, no qual eu tenho lá o disjuntor e eu tenho um motor no meio da praça, como é que eu posso fazer para fazer com que esse motor ele funcione? Bom, como o comprimento não pode ser modificado, o comprimento ele é o mesmo, a única coisa que você pode interferir é na área de seção transversal do condutor. Sendo assim, você vai tirar um exemplo. Digamos que esse cabo é um cabo de 2,5 milímetros quadrados, é um cabo de 2,5. Retira esse cabo de 2,5 e coloca um de 4 milímetros quadrados. Só estou aqui chutando, ninguém calculou nada.
Se você colocar esse cabo de 4 milímetros quadrados, a seção transversal aumenta, a resistência diminui e a tensão volta quase que o seu valor normal. E o que acontece? Quando você tem um comprimento muito grande e um condutor com a seção transversal pequena, a resistência diminuindo, a tensão cai. E se a tensão cai, é onde começa a aparecer justamente o problema. Motores com mais de 10% de queda de tensão não funcionam. É por isso que a gente tem que estar ligado com relação a isso. No dia a dia eu vou utilizar um exemplo, a segunda lei de Ohm. Bom, utilizar você não vai, mas se você se deparar com um problema desse, você só de cabeça consegue mais ou menos assimilar o que está causando esse problema, certo? Então vamos lá. Conforme a NBR 5410, no item 6.2.7.1, diz que em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior, não deve ser maior aos seguintes valores, dado em relação ao valor nominal da instalação. Então, digamos, qual é o valor da minha instalação? 220, beleza, fase neutra, né? Quais seriam os valores? O item A diz o seguinte, 7% calculados a partir dos terminais secundários do transformador, média tensão, baixa tensão, no caso, transformador de propriedade da unidade consumidora. Isso seria, por exemplo, lá na escola, no qual tem o transformador que pertence à instituição. Aí eu tenho 7% calculados a partir dos terminais secundários do transformador da empresa distribuidora, que no caso é a Enel, quando o ponto de entrega for aí localizado. 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária. 7% calculados a partir dos terminais de saída do gerador no grupo de, no caso sendo o grupo de gerador próprio. Continuando, o item 7.2.7.2 diz o seguinte: em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4. Tá? Então, qual seria o valor máximo nesse caso? 4%. Então, seria 4% de 220. No caso, 88 volts. Certo? Lógico, se eu tenho um valor maior do que isso, vai implicar realmente no funcionamento do meu circuito. O item 6.2.7.3 diz que quedas de tensão maiores que as indicadas anteriormente são permitidas para equipamento com corrente de partida elevada durante o período de partida, desde que dentro dos limites permitidos em suas normas específicas. Tem uma disciplina que eu ministro, pessoal, que é de máquinas elétricas, no qual eu falo sobre os motores trifásicos e os motores monofásicos. E tem um item lá chamado corrente de bloqueio, que na verdade é a corrente de partida sobre a corrente nominal. Essa corrente de partida sobre a corrente nominal é o valor máximo, tá, que essa corrente atinge no momento da sua partida. Ora, se o motor se encontra parado, inerte, você colocou o motor em funcionamento, ele exigiu uma força, um torque, tá, para fazer esse movimento. Nesse caso, a corrente atinge um valor, tá, que pode chegar a 8, 9 vezes mais do que o valor da corrente nominal. Mas isso é só no intervalo da partida. Em questão de segundos, ele volta de novo à sua posição inicial de corrente nominal. Tá? O item 6.2.7.4 diz que, para cálculo de queda de tensão no circuito, deve ser utilizada a corrente de projeto. E nós já fizemos. Você já sabe o que é a corrente de projeto. Certo? Aí vamos lá. Como é que eu faço para realizar esse dimensionamento de queda de tensão? Bom, para dimensionar os condutores a partir do critério de queda de tensão, depende exclusivamente da diferença entre a tensão fornecida e a tensão realmente entregue no final, no ponto final do circuito terminal. Se eu for fazer o levantamento acerca de circuito monofásico e circuito bifásico, a fórmula é essa. Se eu for trabalhar com um circuito trifásico, a norma é essa. Se você verificar, a única coisa que tem diferente entre essa fórmula e essa é justamente porque aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um raiz de 3. O que você imaginar, o que for relacionado a circuito trifásico, eu tenho raiz de 3 incluído. Tem pessoas que utilizam, no lugar de raiz de 3, 1.73. Mas, na verdade, se vocês fizerem na calculadora de vocês, o raiz de 3 por completo
é 1,732050808. É o valor completo da raiz de 3, certo? A fórmula que nós iremos utilizar, que é a fórmula de acordo com o circuito monofásico, hoje nós vamos ficar só com o circuito monofásico, certo? A fórmula é essa. 2 vezes a resistividade do material, representado por essa letra grega chamada ρ, tá bom? Dividido aqui, olha, pela tensão, vezes a queda de tensão, tá? Esse ΔU é a queda de tensão, multiplicado por essa outra letra grega que nós chamamos de sigma, que representa um somatório, que vai ser um somatório da corrente do circuito, vezes a distância, tá? A distância do ponto do circuito terminal até o ponto de utilização. Beleza? Eu peço, por gentileza, que vocês copiem essa fórmula aqui, só essa do monofásico, tá? Para a gente fazer o acompanhamento. Até o presente momento, pessoal. Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Beleza, né? Show. E sobre os cabos, né? Aquele que foi passado. O que é aquele que tem mais resistividade, assim, tipo, as chamas, né? Ele resiste menos, assim, os graus, naquela outra tabela. Ali no caso é só o material, né? No caso o PVC e o XLPE e o EPR. O EPR e o XLPE, que é o etileno propileno, e o EPR, que é o reticulado, esses dois ele tem uma suportabilidade um pouco maior em relação ao PVC. Se você me perguntar qual seria o ideal para minha casa, qual eu posso utilizar? Bom, eu, nas instalações elétricas que eu realizava para os meus clientes, né, que agora deu um tempo devido à faculdade, mas aos meus clientes, o trabalho que eu executava era com condutor com isolação de PVC. Atendia satisfatoriamente, você não vai fazer uma instalação elétrica pensando que vai pegar fogo, isso não existe. Você vai dimensionar de maneira correta, e no dimensionamento, você fez todo o trabalho que nós estamos fazendo, você vai fazer, logicamente, com um software, né, um programa de computador, um aplicativo, vai ser até mais rápido. Você definiu, dimensionou de maneira correta, já foi. Essa instalação elétrica aí, você pode dar uma autonomia aí de 25 anos ou 30 anos. Isso, logicamente, se você fizer a instalação bem feita. Então, um condutor com a parte de isolação de PVC atende muito bem sem nenhum problema. Certo? Valeu, professor. Show. Na parte de cálculo, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Que aí qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida em como realizar esse cálculo, a gente faz juntos, eu coloco a calculadora aqui na tela. Tem mais alguém copiando? Eu só preciso copiar isso aqui, viu, pessoal? Só essa primeira. Tô copiando. Tá bom. Terminei, professor. Então vamos lá, né? Dando continuidade, eu vou colocar aqui um exemplo que nós iremos fazer, tá bom? Vou fazer junto com vocês e nós vamos ver como é feito o procedimento a partir do critério de queda de tensão. Bom, como exemplo eu tenho o seguinte, eu tenho esse quadradinho que representa um quadro de distribuição
Nesse quadro de distribuição vai ser encaminhada a fase e o neutro, tá? Em 2 pontos de alimentação. Nesse ponto de alimentação do quadro até esse local, eu tenho 8 metros, tá bom? Beleza. 8 metros que vai do quadro de distribuição até esse primeiro ponto. Para o segundo ponto, vai do quadro de distribuição até o segundo ponto, um comprimento de 15 metros. Então, eu tenho 8 metros até o ponto de alimentação de 7.000 voltampere e eu tenho 15 metros para o ponto de alimentação de 3.500 voltampere. Bom, a resistividade do cobre, pessoal, é 0,017 ohms vezes milímetros quadrados por metro. Nós iremos utilizar a resistividade do cobre como 1 sobre 56, tá? Que é a mesma coisa. Se você calcular, fizer na calculadora 1 dividido por 56, vai dar o mesmo valor, tá bom? Então, eu peço para que vocês copiem essa questão, que nós vamos fazer o procedimento passo a passo, como é feito o critério de queda de tensão. Tá? Nós iremos utilizar justamente daquela forma. Eu tenho 2 informações para essa questão aqui, que ela é de suma importância. Um é a potência, eu preciso ter essa potência aparente aqui, do ponto de alimentação. Veja que eu tenho 7.000 voltampere em um ponto, eu tenho 3.500 no outro. E outra informação que eu tenho importante é a tensão disponível. Então, esse ponto de alimentação, essa tomada, esse conjunto aqui de 7.000 voltampere, vai utilizar uma tensão de 220 volts. Beleza. O comprimento vai ser a última etapa, tá bom? A primeira coisa que eu vou ter que fazer primeiramente é encontrar as correntes. Então, dá só um tempinho para vocês copiarem e nós vamos fazer o procedimento. Ô, Gutenberg, Oi, diga lá. eu coloquei aí no chat aí, viu? No caso, eu brinquei aquele, coloquei no chat aí, quem quiser só baixar também fica mais rápido também. Né? Pronto, beleza. Tá aí no chat aí, a primeira e a segunda. Aí. Deixa eu ver aqui. Só a figura das duas que eu baixei. A figura que você está dizendo é... É aquela primeira que você pediu para copiar, né? As duas formas Ah, completas sim. e a segunda. Ah, beleza. Espera aí, Aquela completa, é melhor. só um instante aqui, que tem uma travada aqui. Pronto. Show. Viu, pessoal? O Francisco Ronald, fez um print, tá? Das duas fotos e colocou no chat. Quem quiser pegar para adiantar, já ajuda bastante.
Então, vamos nós. Qual o procedimento que eu vou adotar? Tem mais alguém copiando? Acho que não, né? Então, vamos lá. O procedimento que eu vou adotar primeiramente, pessoal, é fazer o cálculo da corrente. Como é que eu faço para encontrar o cálculo da corrente de projeto? Eu vou pegar a potência e dessa potência eu vou dividir pela tensão. Eu vou fazer tanto para essa primeira situação aqui, essa primeira tomada, como eu vou fazer dessa segunda também. Para que eu encontre a corrente de projeto, eu tenho que ter a potência e a tensão. Então, nesse caso, eu tenho, para essa primeira tomada, a potência de 7.000 volt-ampere e eu tenho a tensão de 220. Para essa outra situação, eu tenho 3.500 volt-ampere e a tensão de 220. Essas informações vão ser úteis para que eu consiga encontrar, enfim, as duas correntes. A corrente tanto da primeira tomada como a corrente da segunda tomada. Com relação ao comprimento, o comprimento vai ser utilizado só lá na parte final. Bom, o procedimento que eu vou adotar vai ser o seguinte. 7.000 volt-ampere dividido por 220 volts. E para a segunda corrente, eu vou ter 3.500 volt-ampere dividido por 220. Tá? Qualquer coisa, vocês façam um cálculo só para conferir comigo, que possa, sei lá, posso ter errado aqui no cálculo, mas eu vou até fazer junto com vocês, enquanto vocês copiam. Esse 7.000 é a potência referente à primeira tomada, dividido por 220, deu 31,81. Pronto, a gente arredondou para 31,82. A segunda corrente é de 3.500 dividido por 220, no qual eu tenho 15,90, pronto, só foi arredondado para 15,91. Então, eu tenho, nesse caso, as duas correntes, tá? Esperar vocês copiarem, porque depois dessa segunda corrente, dessas duas correntes, eu vou adotar o outro procedimento, tá bom? Aí, para ficar separado, né, eu coloquei esse 1, que é referente à corrente 1, e esse 2 referente à corrente 2. Tem mais alguém copiando? Não, pode continuar. Pronto, então, o primeiro procedimento nós já fizemos, que foi realizar o cálculo das duas correntes. Certo, como é o nome dessa corrente? Nós chamamos de corrente de projeto, que é a corrente de projeto determinada por IB. Ah, por que você não colocou IB? Eu poderia ter colocado IB1 e IB2, mas não teria problema nenhum colocar dessa forma. O importante é que vocês consigam realmente entender o que está sendo feito. Bom, depois que eu realizo esse procedimento, aí sim eu vou recorrer a outra norma, a outra equação, no qual diz o seguinte: consideradas as distâncias envolvidas e uma queda de tensão máxima admissível de 4%, determina-se a tensão do condutor.
Nesse caso, eu vou utilizar dessa forma, para saber realmente qual é a seção transversal. Então, S de seção transversal, que é a bitola do condutor, de acordo com o cálculo que nós iremos fazer agora, será de 2 multiplicado por ρ, que é resistividade, com tensão, queda de tensão e o somatório da corrente e a distância. Eu vou colocar aqui já pronto para a gente entender como é feito. Então, olha aqui. 2 multiplicado. Conforme a questão te entregue para vocês, a resistividade do cobre é de 1/56. A parte de baixo eu tenho 220 volts, que é referente à tensão de fase neutra. E a queda de tensão máxima admissível é 4%. Bom, 4%, como eu não tenho como colocar uma porcentagem na fórmula, eu vou pegar esses 4% e vou dividir por 100, porque eu preciso tirar da porcentagem. Quando eu quero colocar na porcentagem, eu multiplico por 100. Quando eu quero tirar da porcentagem, eu divido por 100. Então, 4 dividido por 100, ou então você voltando com a sua vírgula 2 casas para a esquerda, fica 0,04. Vezes 31,82. Esse 31,82 foi a primeira corrente que eu encontrei. Vezes 8, que é 8 metros, mais 15,91 vezes 15. 15,91 é a segunda corrente, vezes 15, que é o segundo comprimento. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer na calculadora. Eu quero que vocês tentem fazer, depois eu vou colocar a calculadora aqui, tá bom? E vou fazer junto com vocês. Dá só um tempo que eu quero que vocês façam, para ver se vocês realmente estão fazendo de maneira correta. Um detalhe importante é que a gente vai precisar utilizar os parênteses, tá bom? Por exemplo, aqui eu abri parênteses, fechei parênteses. Você pode fazer direto aqui, olha, multiplicando essa parte e por final você dividindo por esse valor aqui, certo? Então você vai multiplicar 2 vezes 1 dividido por 56, aí continua, multiplicado, aí abre parênteses de novo, aí coloca 31,82 vezes 8 mais 15,91 vezes 15, fecha parênteses, dividido, aí você abre o parênteses mais uma vez, coloca esse valor e fecha parênteses. Quando você fizer isso, você provavelmente deve adquirir o resultado correto. Só no caso da prova, pode ser utilizado o celular? Como é que vai ser essa Pode, porque vai ser uma atividade, né? Eu vou elaborar uma atividade que vai valer como prova, como avaliação. Eu você faz do jeito que você quiser. Eu digo, Só vou definir depois com relação a como vai ser a questão da entrega, entendeu? Eu vou entregar o e-mail correto para vocês mandarem pelo e-mail. Em última circunstância, se não puder mandar pelo e-mail, pode mandar pelo meu WhatsApp. O ideal é que seja assim em PDF ou em Word, mas se não puder, você faz mesmo no caderno. Nem todo mundo, né, tem condição de passar para o PDF. Então, bate um print da atividade que você fez no caderno, com seu nome, turma, e manda para mim que eu aceito do mesmo jeito. Não tem bronca, não. Ok. Pronto, outra pergunta. O Gentil aqui está perguntando aquela atividade que vai adicionar alguns pontos na prova, se eu vou passar essa semana. Pronto. Eu estou para definir como é que eu vou fazer esse critério, mas eu acredito que, deixa eu ver, eu acredito que essa semana eu devo passar, tá?
Tá entre essa semana e a outra, tá bom? Porque eu quero fazer de modo separado a parte de projetos, né? Separado dos outros conteúdos. Nós vamos ver luminotécnica, fator de potência, certo? Então, para não ficar muito misturado o conteúdo. Então, eu quero dedicar o primeiro questionário só para a parte de projetos, que é o que nós estamos fazendo, né? Então, assim, se você tem um módulo em mãos, você tem praticamente a atividade toda, que a única coisa que eu vou mudar é alguma bobagem, um valor, alguma outra situação, tá bom? Então fica fácil. Alguém conseguiu algum valor aí? Eu só consegui, mas não sei se tá certo, não. Pode dizer, diga o valor, quanto foi que deu? 0,0003. Não, pode parar, pode parar. Pode parar. Não começa com zero, não. Eu fui multiplicando aqui na calculadora. Nós vamos fazer. Estou só dando mais um tempinho para ver se a galera consegue. Mas eu vou fazer, tá bom? O negócio é grande da prego, mano. Calma aí. Deixa eu tentar de outro modo. Só deu 8,8. 2, o quê? 8,8. 8? Não. É. Ver se eu puxo a calculadora aqui no computador. Ver se eu consigo aqui puxar para... Deixa eu ver aqui. Para a gente fazer. 318,2, professor? Deixa eu deixar aqui no ponto. Calculadora apareceu? Apareceu. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer de maneira compassada. Vamos lá. Começando aqui, olha. 2 vezes, aí eu abro o parêntese, aí coloco 1 dividido por 56, fecho o parêntese, aí eu posso continuar, vezes, aí eu abro o parêntese de novo, 31,82 vezes 8. Só faltou os parênteses do 1 dividido por 56. Aí eu continuo, mais, aí tenho 15,91 vezes 15. Aí o que você vai fazer agora? Já fez essa parte? Beleza. Então você vai fechar o parênteses, você abriu lá no começo. Aí vai dividir por esse valor aqui de baixo. Abre parênteses mais uma vez. 220 vezes 0,04. Fecha parênteses. Então, o resultado, 2 milímetros quadrados. Entendido, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, olha. Voltar. Ver se dá para voltar. Professor, eu fiz do mesmo jeito e deu 8,8 minha calculadora. Olha se você fez exatamente desse mesmo jeito, olha. Exatamente do mesmo jeito. Dois vezes, abre parênteses, 1 dividido por 56. Fecha parênteses, divide. Calma. Vai me explicando aí. 2 vezes, aí tu abriu parênteses. Aí 1 dividido por 56. Certo. Fecha parênteses, divide. Divide não, vezes. É vezes. Foi mal, professor. No caso, olha, presta atenção. Eu estou multiplicando essa parte aqui toda, olha. No final é que eu divido por 220 vezes 0,04. Beleza, foi o meu mesmo. Foi o meu. Então,
a gente vai fazendo essa parte para quando a gente dividir, a gente abrir o parênteses também, nessa parte aqui de 220 vezes 0,04. Qual foi o resultado final? Então, o resultado final foi 2, né? O meu deu bem aproximado, que foi 1,903. Eu te pergunto, qual foi o único valor que tu botou diferenciado aqui? Eu acrescentei o número a mais Na corrente? Tem 3 números, né? Não, depois do zero. Ah, do 0,04 aqui? Não, 0,04 não. Foi outro, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, olha, se a diferença sendo assim, sendo mínima, não tem problema não. Agora, se você tiver feito dessa maneira aqui, então o Pronto, resultado tem que do- realmente dar 2,00, depois tem 1,66, alguma coisa, né? No cálculo da divisão de 1 por 56, eu coloquei o número a mais, para acrescentar os 3 números, né? Depois da vírgula. Mas foi por isso que deu essa diferençazinha. Hã? Então foi por isso que deu essa diferençazinha, né? Isso, provavelmente. Não, mas tem bronca No não. meu, Mas por no exemplo, meu deu problema porque eu não tinha botado parênteses no 1,56 parênteses e é nem foda, embaixo no cara. 220. Esqueceu o parênteses em alguma etapa, dar uma divergência de resultado. E às vezes uma diferença absurda, né? Alguém aqui falou 8, 8 ponto alguma coisa, E o meu que deu 0,0, não sei quanto. aí tira uma bitola mínima da mínima, né? Vou até Dá nem colocar pra aqui. ver a olho nu. Pronto. Beleza. Feito isso, o que significa que qualquer seção de condutor superior ao valor de 2 milímetros quadrados poderá ser utilizada para determinar a fase, certo? Vale ressaltar que esse critério deve ser avaliado aos demais. Não quer dizer que eu vou ficar com esse critério e pronto. Vamos citar aqui como exemplo. Beleza, eu vou colocar um condutor, digamos, um condutor de 2,5. Ele vai atender? Bom, se eu fosse utilizar os dois critérios, ele atenderia. Porque o resultado para isso, 2 milímetros quadrados. Então, está dizendo que qualquer seção maior do que 2 milímetros quadrados poderá ser utilizado para determinar a fase. Para essa situação. Tá bom? Combinando os 3 critérios vistos até agora, então, a seção mínima é 2,5, tabela 47. Queda de tensão, 2 milímetros quadrados. E pela capacidade de condução, 10 milímetros quadrados. Vixe, mas 10 milímetros quadrados por quê? Ora, vamos entender. Se eu fosse utilizar através realmente do valor da corrente, né, eu tenho que levar em consideração a maior seção transversal. Aí você me pergunta, com o valor das correntes. Olha aqui, ó, o valor que eu tenho da corrente. 31,82. Então, eu tenho que utilizar, a depender da situação, como é que eu cheguei à conclusão que para a capacidade de condução vai ser esse valor? Lembre que a capacidade de condução você vai calcular a corrente de projeto, que é o que vocês já fizeram. Vamos ter que levar em consideração essas observações, por exemplo. Foi considerado que a temperatura do ambiente é 30 graus Celsius, beleza. A instalação não é subterrânea e que há apenas um circuito passando pelo mesmo caminho. E que o método de instalação é o método C, que no caso seria um outro método de cabos unipolares de cobre. Então, eu estou mostrando para vocês que, se eu fosse adotar sobre esses critérios, eu ia fazer, logicamente, o cálculo, a corrente de cálculo, né, que é o chamado de Belinha, e depois desse procedimento, eu ia chegar à conclusão que o cabo a ser utilizado seria um cabo de 10 milímetros quadrados, tá bom? A gente vai fazer uns exercícios depois, vocês irão ver e vão entender o que eu estou querendo dizer, certo? Mas, a primeiro momento, eu só quero realmente que vocês façam o cálculo da corrente e façam o cálculo da seção transversal, tá bom? Bom, sendo assim, diante do que a gente viu, vou fazer um outro exemplo aqui, só que, na verdade, agora vocês irão fazer, tá bom?
Mesma coisa, copiou, colou. A única coisa que eu fiz a modificação foi o valor da potência e o valor do comprimento. Então, eu quero que vocês calculem para mim o valor mínimo de condutor para ser utilizado nesse circuito terminal. Você vai calcular as duas correntes, baseado na potência e na tensão. Com essas duas correntes e através do comprimento, nós vamos fazer o cálculo da seção mínima através do critério de queda de tensão. A resistividade do cobre continua sendo 1/56. Tá bom? Não vai mudar em nada. Certo? Quantos por cento nós vamos utilizar? Do mesmo jeito, 4%. 4% na fórmula eu vou colocar 0,04. Por quê? Porque eu peguei os 4, que é 4%, eu não posso utilizar porcentagem. Vou pegar esse valor de 4 e vou realizar a divisão por 100. Bom? Dá uns 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer e passar para mim o valor da seção transversal. Professor, Opa, diga lá. eu só estou com dúvida no último número, que é o triângulo U, Aquele triângulo U que é a queda de tensão, que vai ser os vai 4, ser sempre 0,4? 0,04. Nesse caso vai também ser? A gente vai adotar para essa situação sempre os 4%. Vamos fazer de acordo com o que a norma diz. Se a gente fosse Ah, utilizar, por exemplo, para um transformador voltado, né, um transformador ali voltado só para da concessionária ou do cliente, a gente iria aumentar a porcentagem e, por consequência, iria alterar também na questão. Nós vamos adotar sempre esses 4%, então, porque fica até mais simples para a gente. entendi. Então, obrigado, professor. Era só Tranquilo. isso mesmo.
É só chegar um resultado aqui. O teu deu quanto? 24,945. Vixe, acho que deu muito, ó. Deu muito? Eu acho que... Não, eu também posso ter errado, né? Eu vou logo... Calma aí. Por causa de um negócio que eu acabei de O ver. meu deu 7,95, professor. Opa, ué. Se o teu foi... Quem foi que falou que deu 7,95? Henrique. Foi 7,95, porque eu tinha trocado. Errado, o meu também tá, viu? Eu troquei pelo coisa, pessoal. Pelo 1 dividido por 56, eu tinha botado vezes. É tanto um sinal, velho. Bom, na calculadora, Deu 7,95. eu fiz assim na calculadora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só... Deu 7,95 agora. Foi só porque eu tinha trocado esse sinalzinho mesmo. Deixa eu deixar aqui no ponto. Aí depois virou uma dízima periódica. 54, A 54. calculadora apareceu? Apareceu. Pronto. Ó, eu posso fazer assim, ó. Com a calculadora eu tenho assim, a comodidade de gravar os valores, né? Para não ficar misturando muita coisa. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer a primeira corrente. Então, eu tenho aqui, olha, 4.400. Espera só um instante, pessoal. Ó, eu tenho 4.400 dividido por 220. Pronto. Esse valor você pode anotar, mas você poderia guardar na calculadora. Tá bom? Aí, vamos lá. De lado aqui, ó, do igual, você colocou, apertou o Enter, apertou o Shift, apertou esse botão RCL, que na verdade você ativou o STO, e eu decidi guardar onde fica essa letra A aqui, na parte de cima. Pronto. Esse valor de 20, ele já se encontra guardado. Então, por exemplo, alfa A igual. Pronto, eu já tenho o valor guardado. Posso fazer do outro também. 5.500 dividido por 220. Igual a 25. Bom, eu posso fazer esse procedimento. Enter, Shift, STO, B. Pronto. Então, eu já tenho esses dois valores guardados. Mas isso, pessoal, é só se vocês quiserem fazer nesse critério. Não, obrigado, não. Eu só estou informando para vocês que eu tenho forma de guardar esse valor. Agora, o procedimento que eu vou fazer vai ser 2 vezes, abro parênteses, 1 dividido por 56, fecha parênteses, vezes. Aí eu vou pegar a primeira corrente. Quanto for a primeira corrente? Eu já tinha gravado aqui, né? Eu posso apertar o alfa e o A, porque esse A corresponde à primeira corrente que eu fiz, vezes 28, que é o primeiro comprimento, mais. Aí você tem a segunda corrente. Aí você aperta letra B, referente à segunda corrente, vezes o segundo comprimento, que é 56, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 220, vezes 0,04. Fecha parênteses, igual. Então, o resultado 7,95. Aquele valorzinho que eu gravei na calculadora, ninguém é obrigado a fazer, não. Você fez os dois cálculos das correntes, anotou ali no papel, já era. Eu só estou dando uma opção, caso, se eu tenho um número muito extenso, né, tenho vários valores, eu quiser guardar esses valores na calculadora, eu posso fazer na calculadora esse procedimento. Professor. Oi, amigo. O resultado, quando der para arredondar ou para mais ou para menos, é aconselhável arredondar? Assim, a gente pode, para ficar padrão para todo mundo, a gente pode deixar 2 casas depois do ponto, né? Depois da vírgula, sem precisar arredondar. Pronto. Ah, mas aqui eu poderia arredondar para tá. Não precisa não, vamos deixar só assim mesmo. Show. Né? Pessoal, o meu resultado deu 4,31. Dá um pouquinho diferente, né? Deu 7,95. É bem diferente. Vê onde foi que tu errou. Como é que eu faço para ver? Bom, se tu tiver na calculadora científica,
tu tem essa setazinha aqui, olha. Aí tu vai voltando, ó. Quando tu apertar, ó, tu tá voltando desde o começo para verificar onde foi que fez diferente. Então eu tenho aqui, olha. Vai acompanhando, entendeu? Então vai fazendo acompanhamento e vendo onde foi que deu diferente. Porque às vezes o erro é uma bobagemzinha de nada. Às vezes é só realmente como o amigo ali falou. Esquecer um parênteses naquela parte. Ou então ia colocar, às vezes, colocou dividido ou dividiu primeiro, ou coisa parecida. Então, se você seguir o procedimento passo a passo, você consegue encontrar esse valor sim, de 7,95. Eu fiz, mas às vezes eu peço para que vocês façam, justamente para que a gente consiga ver se o resultado está correto, porque de repente eu posso fazer aqui e posso errar. Isso aí não é que eu não esteja passivo de erro, que eu estou passivo de errar também. Até o presente momento, beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? O procedimento é a mesma coisa. Só se aprende, pessoal, só se aprende exercitando. Só se aprende exercitando. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Só um instante aqui. Eu vou pedir para que vocês façam. Como só dá para aprender se você exercitar mesmo, eu vou passar um exemplo para vocês fazerem. Oi, alguém falou? Já identifiquei aqui o erro que foi. Qual foi? Qual foi a parte que tu errou? É porque na divisão de 1 por 56 eu fiz um erro mesmo aqui. Aí deu diferente. Ah, beleza. Vamos lá, para a gente fechar, pessoal, essa parte de critério de queda de tensão, eu vou colocar mais uma questão aqui, aí vocês não precisam, certo? Ou bate um print para ser mais rápido, pega só os valores, coloca aqui a primeira potência, segunda, primeira distância, segunda distância, tá? Sendo que eu não fiz o cálculo, tá? Vamos só conferir para ver quanto foi que deu. Vou colocar a calculadora e vou deixar no ponto para a gente conseguir fazer. Deixa eu só deixar, peraí, só um instante. Pronto. Vou colocar a calculadora, deixar no ponto aqui, para a gente fazer o procedimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou encontrar a primeira corrente. Primeira corrente, você vai pegar 4.500, vai dividir por 220. Pronto, adquiriu esse valor. Ou você pode pegar esse 20,45 e deixar separado. Mas se você quiser guardar esse valor na calculadora, você pode adotar o procedimento seguinte. Aperte esse botão que fica de lado do igual, que é o Ansel. Aperta o Shift. O botão RCL, que você ativou o sistema STO. E A. Então, já tenho esse valor gravado. Segundo procedimento, 9.500 dividido por 220 igual. Pronto. Deu uma dízima aí, uma dízima periódica. Ou você anota 43,18, ou se quiser gravar o valor por completo, ANS, Shift, STO, B. Eu posso gravar na letra C, posso gravar na letra D, na letra E, tá bom? Eu só defini esses dois primeiros botões porque fica mais fácil da gente conseguir lembrar onde foi que colocou esses valores. Agora, você vai pegar 2, vai multiplicar, abre parênteses, 1 dividido por 56, que é a resistividade do cobre. Pessoal, vamos terminar de fazer esse cálculo. Eu vou ver se eu vou lá para o quintal, porque tem um cidadão aqui que gosta de ouvir, às vezes, um som do paredão, tá? Vou ver se ele não aumentar, a gente continua aqui. Então, 2 vezes 1 sobre 56, vezes. Aí, eu vou abrir o parênteses. Aí, eu vou colocar a corrente vezes o comprimento. A corrente primeira, eu apertei o alfa, a letra A, que tem justamente o valor do primeiro cálculo que nós fizemos, vezes 10, se tratando de 10 metros, mais, aí eu aperto de novo o alfa, B, vezes 20.
fecho parênteses. Esse valor todo por cima eu divido por 220, que é a tensão entre fase neutra, vezes a queda de tensão de 4%. Como eu dividi esse 4 por 100 para tirar da porcentagem, ficou 0,04. Fechei o parênteses e apertei igual. Bom, se eu fiz o cálculo correto, não sei, deu 4,33. Confere do de algumas pessoas aí. Meu deu 4,05. Eu deu 4,33 também. Pronto, é porque talvez só teve alguma modificação. Mas... Acredito que é por conta acredito que é por conta da multiplicação aí que eu fiz, da divisão, na verdade, tipo 0,8, que eu fiz logo com... O meu deu 4,33 porque, presta atenção, deu esse valor porque eu peguei toda a numeração das correntes. Por exemplo, a segunda corrente deu 4,18, 18. Aí, talvez, alguns de vocês pegaram só 2 casas depois da vírgula. Aí, lógico, verdade. Eu só peguei 2 casas depois da vírgula. Isso, se eu desprezei aquela numeração, então não conta. Então, logicamente, vai haver uma diferençazinha, o que não é problema algum. Aqui é porque realmente eu aproveitei toda a numeração. Só por isso. Então, vai sempre dessa diferença, né? Que eu tô pegando sempre só 2 casas depois da vírgula. É só por isso mesmo. Tá? Só tirar aqui. Pronto. Beleza, então essa parte tranquila. Bom, o último critério a ser apresentado nesse curso é o critério de curto-circuito. Este critério leva em consideração a capacidade do condutor, da condução, de suportar a corrente de curto-circuito, a qual o mesmo é submetido em caso de sinistro. Isso não é um caso comum de acontecer, mas caso aconteça, tá bom? De haver um curto-circuito. Conforme eu falei, o curto-circuito pode se proceder, por exemplo, do condutor de fase encostar no condutor de neutro, ou vice-versa. Então, se encostar, a gente já sabe que gerou um curto-circuito. Ou entre a parte da fase em uma parte de uma carcaça, coisa parecida. Conforme visto na norma, a corrente presumida de curto-circuito, nós chamamos de ICS, o tempo de atuação do dispositivo de proteção, que no caso é, vamos citar, o disjuntor, e a constante referente ao material de isolação do condutor, fornecem a seção S, que é a seção transversal, do condutor, conforme mostra a equação a seguir. Então, qual é a equação que eu devo trabalhar? Simplesmente, a seção transversal, olha aqui, ó, vai ser referida à corrente de curto-circuito, vezes a raiz do tempo de atuação do dispositivo de proteção, dividido por um índice K, que esse valor eu encontro na norma. Então, por isso que eu estou dizendo, eu vou precisar da norma para me aliar com essas informações, certo? A tabela que eu vou utilizar referente a esse fator K é a tabela 30 da NBR 5410. Então, o valor de K vai ser obtido a partir da tabela 30 da norma NBR 5410 de 2004, no qual informa que a tabela 30 refere-se a valores de K, que é um fator também de ajuste, tá bom? Para condutores com isolação de PVC, EPR ou XLPE. Então, eu tenho aqui, olha, o material do condutor, que pode ser cobre, alumínio ou emenda soldada em condutores de cobre. Beleza, na prática, professor, vou utilizar qual? Cobre. Então já foi, não tem mais o que dizer. Pode utilizar alumínio? Pode. Mas vocês viram as restrições relativas a isso. Se eu vou utilizar alumínio, eu tenho que utilizar acima de 16 milímetros quadrados, acima de 25 milímetros quadrados, sendo para neutro e condutor de proteção. Então, assim, eu não vejo ninguém utilizando alumínio para instalações elétricas. Então, é exatamente cobre, tá? Mas, é aquele caso. Tem um de alumínio que, caso alguém invente de querer utilizar alumínio na instalação, obedecendo o critério da seção transversal, pode utilizar. Nós iremos, na prática, utilizar cobre, tá bom? Então, eu tenho aqui, olha, isolação do condutor. Eu tenho PVC e eu tenho aqui EPR, XLPE. O PVC com seção transversal igual ou menor do que 300 milímetros quadrados e aqui maior do que 300 milímetros quadrados. Aqui é a relativa de temperatura. Com temperatura inicial de 70 graus Celsius e final de 160, 70 a 140, 90 a 250 graus Celsius. Eu tenho aqui o valor de 115,
o valor de 103, e se eu fosse utilizar EPR ou XLPR, eu iria utilizar esses valores aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo que vocês irão copiar e nós vamos fazer juntos. A partir do critério do curto-circuito, determine o valor mínimo de condutor para ser utilizado num circuito cuja sua potência é igual a 5.500 voltampere. O circuito é monofásico, ou seja, 220 volts, em cobre e PVC. Considere que a corrente de curto-circuito é da ordem de 100 vezes a corrente nominal, que é a corrente de projeto que nós fizemos. Então, por exemplo, eu tenho o valor dessa corrente de curto-circuito, que ela vai ser 100 vezes mais o valor dessa corrente de projeto. Considere também que o tempo que o dispositivo de proteção ele leva para efetuar a eliminação da corrente é de 0,2 segundos. O que quer dizer que é um intervalo de tempo muito rápido, muito curto. E tem que ser, pessoal. Se gerou um curto-circuito, então, imediatamente, o sistema de proteção, ou seja, o disjuntor ou o dispositivo DR, tem que entrar em atuação no intervalo de tempo de fração de segundos. Porque, digamos, se eu tenho um disjuntor que vai demorar a entrar em atuação, é o tempo que gerava um curto realmente, ia pôr a perder provavelmente a instalação elétrica, ia, sei lá, incendiar a instalação elétrica. Então, o tempo de atuação tem que ser realmente um intervalo muito rápido, tá bom? Então, por gentileza, copie essa questão. Nós iremos fazer essa questão, vocês irão ver que é muito simples. Vou logo me adiantando. Como é que vai ser o nosso critério do questionário? Eu vou passar um questionário para vocês e vocês irão adotar os 4 procedimentos, os 4 critérios que nós iremos utilizar, tá bom? O critério da seção mínima, que não precisa de cálculo, através da tabela 47. O critério da capacidade de condução, que vocês vão fazer cálculo. O critério de queda de tensão, que nós já vimos. E, por fim, o critério do curto-circuito, para a gente conseguir realizar o procedimento correto. Bom? O Ronald fez um print e colocou no chat, tá? Dessa questão. Professor, sobre a questão anterior, os cálculos anteriores, né? Aquela multiplicação de 2 vezes 1 sobre 56, quando for cobre, né? Sim. E dividido por 0,8, eu posso adotar como padrão o número 0,0038? Fazendo logo um produto dessa... Se for cobre é 0,017. Se for alumínio é 0,08. Não, mas antes de fazer a equação toda, né? Mas eu digo quando você faz aquela primeira equação toda. Sim. Por exemplo, 2,017 dividido pela a tensão vezes a queda, né? Isso, exatamente. Aí já fazendo logo um produto todo dessa equação, posso adotar esse número, 0,0038. Para fazer só a multiplicação depois com as variáveis, né, Você está dizendo da de corrente logo o produto da parte de baixo? Do denominador? Como? Você está falando de realizar o produto logo na parte do denominador, da parte de baixo? Você está dizendo, por exemplo, na parte de baixo, será 220 vezes 0,04? Isso, exatamente. Então, no caso, eu vou dividir por 8,8, não é isso que você quer dizer? 0,8, exatamente. Aí fica 0,034 dividido por 0,8. Pode, 0,8 não, 8,8, né não? Ou 8,8, exatamente. Que é 220 vezes 0,04? Pode. Melhor ainda, né? Você pode fazer. Como a gente vai seguir mais ou menos o mesmo critério, então a gente já sabe que é 8,8. O que for fazer para facilitar a nossa vida, tá valendo. Bom, já eu estou fazendo esse produto. Pode dizer, amigo. Não, eu estou fazendo isso aí para exatamente facilitar, né? Deixar logo o número já pronto, para que, como é estático, né, os valores, aí eu já deixo logo lá pronto para depois utilizar só as variáveis mesmo. Facilita e muito.
Tem mais alguém copiando essa questão? Gutenberg. Oi, amigo. No caso que eu estou colocando aqui, mas é porque eu tenho algumas coisas ainda estou ajeitando, mas eu posso, eu vou falar para cá, né? Posso colocar no Excel essa forma todinha? Pode. Ela fica no Excel, dá para fazer O também. Excel dá para você fazer no mundo. Eu estou colocando dessa forma. Bastante, principalmente pelo fato de que você pode só colocar os valores, ele já entrega o resultado, entendeu? Exato, é isso que eu estou falando. Eu coloquei como se fosse um texto, não é? Aí vamos supor assim. Cara, tá doido? Olha, X, e cobra, outra, ainda supor, lhe digo cobra. mais. Na prática a galera faz isso mesmo. Eu coloquei Excel como exemplo. Eu coloquei Excel como exemplo, mas eu tenho vários aplicativos que você coloca só o valor e já dá o resultado. Obviamente, eu só estou colocando aqui as situações, né, para a gente aprender realmente de onde foi que surgiu esse procedimento. Mas, na prática, ninguém vai ficar fazendo cálculo no papel e caneta direto. Né? O aplicativo ele serve justamente para isso. Tem mais alguém copiando? No Excel eu coloquei colocando com, assim, vamos supor, o valor, né? Aí toda vez que eu colocar o valor, ele faz o cálculo todinho lá, mas eu sabendo todos os valores que eu vou colocar. Escrever todos os valores, para não perder, né? Eu gosto muito de fazer uma brincadeirazinha quando eu estou na minha aula presencial, que às vezes quando a turma é muito grande e tal, eu costumo fazer, por exemplo, se são 50 alunos, então eu faço brincando 50 provas diferentes. Mesmo jeito, só muda os valores. Vixe, professor, é um trabalho grande para o senhor ficar corrigindo. Não, não, trabalhoso não, porque o Excel é justamente para facilitar a nossa vida. Você pega só os valores e ele já dá o resultado ali. Então você rapidinho consegue corrigir uma prova, brincando. Certo? Então vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro procedimento que eu devo adotar? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é realizar o cálculo da corrente de projeto. Bom, como é que eu vou fazer o cálculo da corrente de projeto? Simples. Você já tem dois valores em mãos. Você sabe que o circuito é monofásico, então você já sabe que a tensão de fase neutra é 220 volts. A potência desse circuito é de 5.500 voltampere. Sendo assim, você primeiramente vai fazer o cálculo da corrente de projeto, que é de 5.500 dividido por 220 volts. Bom, realizando essa divisão, você tem como resultado 25 amperes. Então, essa foi a primeira informação que eu adquiri. Então, primeiramente, numa situação como critério de curto-circuito, é pegar o valor da potência, dividir pelo valor da tensão, encontrar o valor da corrente de projeto. Depois desse procedimento, nós vamos adotar o cálculo para encontrar a corrente de curto-circuito, que nós não temos. Nós só sabemos que a questão informou que a corrente de curto-circuito é de 100 vezes a corrente de projeto. Como eu já tenho a corrente de projeto, eu posso encontrar a corrente de curto-circuito. Só esperar vocês copiarem. Posso mudar? Copiei aqui já. Tranquilo, né? Então, esse foi o primeiro procedimento. O próximo é calcular a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito será, segundo o que a questão informou, vai ser 100 vezes a corrente de projeto.
100 vezes a corrente de projeto. Beleza. 100 vezes, a corrente de projeto foi 25. Então, você multiplicou 100 vezes 25, tá? Eu não coloquei aqui o valor 25, mas é só para a gente ver mais ou menos como é que procede a forma. Corrente curto-circuito, 100 vezes 25. Resultado, 2.500 amperes ou 2,5 quiloamperes. Esse é o valor que uma corrente presumida de curto-circuito possa alcançar. Logicamente, não é em modos normais. Isso é um momento de sinistro. Depois que eu fiz esse procedimento da corrente curto-circuito, eu vou ter que recorrer à tabela 30 da 5410 para, através dessa tabela 30, eu verificar qual é o valor de ajuste para que eu consiga utilizar na fórmula. Só esperar vocês copiarem. Tudo certo. Deu certo, né? Então, 100 vezes 25, 2.500 amperes. Beleza. Então, tá tranquilo. Fiz o cálculo da corrente de projeto. Fiz o cálculo da corrente de curto-circuito. Adquiri o valor, nesse caso, aí, de 2.500 voltampere. Agora, eu corro para a tabela 30. E a tabela 30 vai determinar o fator de K a partir da tabela 30 aqui, informando que a questão já tinha me dito que o condutor era de PVC, tá? Passou todas aquelas informações e o valor que eu vou utilizar nesse caso será de 115. Beleza. Como ele é um valor chamado valor adimensional, ele não tem nenhuma unidade acompanhando. Então, é simplesmente esse valor que eu vou jogar na equação. Tá? Bom, encontrei esse valor de 115, peguei na tabela, eu vou precisar de utilizar. Agora sim, eu tenho todas as informações em mãos para conseguir fazer o cálculo da seção de fase. Então, eu tenho o índice K, esse valor de 115, que eu peguei da tabela 30. A corrente curto-circuito, você multiplicou 100 vezes a corrente de projeto, que deu como resultado 2.500 amperes. E o tempo de atuação do dispositivo de proteção é de 0,2 segundos, que a questão também entregou. Bom, para que eu consiga fazer o cálculo da seção de fase, eu vou pegar essa corrente de curto-circuito, que no caso é 2.500, eu vou multiplicar pela raiz do tempo de atuação do dispositivo, que é de 0,2, e vou dividir pelo fator K, com valor de 115. 2.500 vezes 0,2 vezes raiz, né? Raiz de 0,2 dividido por 115. Façam o cálculo, por gentileza, e me informe quanto foi que deu o resultado. Como a parte de baixo não tem produto, não tem nada, você pode fazer sem precisar de parênteses, tá bom? Então, você pode fazer essa conta direto sem precisar colocar parênteses. Agora, se tivesse outra operação dentro dessa raiz, provavelmente eu iria utilizar o parênteses, né? Abrindo e fechando parênteses. Para esse caso, não precisa. Se você fizer direto, você provavelmente vai obter o valor desejado. 30,74, professor? Quanto foi o valor, você? 30,74? Não. Tu abriu Não. parênteses em alguma parte? Ah, é por causa que eu botei foi raiz de 2 em vez de 0,2. Calma aí. 9,72. Show. Exatamente. 9,72. Se vocês fizeram o cálculo de maneira correta, deu 9,722, alguma coisa. Aí eu deixei só o 9,7. Mas não teria problema você colocar duas casas depois da vírgula, não. Coloquei aqui só como exemplo, mas a gente já está combinando para na avaliação a gente colocar duas casinhas depois da vírgula sem precisar arredondar. Não deu certo agora. É porque eu tinha botado raiz de 2 em vez de 0,2. É porque toda vez que eu vou olhar a calculadora, eu vou olhar a mesma calculadora no celular, entendeu?
Aí eu fico Sim, tranquilo. minimizando e maximizando ao mesmo Ainda bem que aqui é exercício, né? O ruim é na prova você vacilar. Deus do livre. Eu tenho um ataque no coração, mas é uma questão dessa. Quando mas só trabalho aqui, a gente está exercitando justamente para isso. A ideia é o que eu aprendi desde criança. Só se aprende exercitando. Então, o meu professor de matemática era assim: terminava uma, vamos resolver, pronto, outra, outra. Então, a Finlândia e a Coreia, né? Eles são muito avançados com relação ao estudo, mas não é porque eles têm um cérebro diferente do nosso, não. É porque lá realmente eles exercitam bastante. Bom, beleza. Então, aqui tranquilo. Nota-se que qualquer seção transversal superior a de 9,7 milímetros quadrados será capaz de suportar o curto-circuito descrito. Então, não tem segredo. O procedimento é esse. Tá? Posso mudar? Para finalizar, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês façam essa questão. Não precisa copiar, não, tá? Não precisa copiar a questão, não. Como o procedimento é o mesmo, eu só fiz foi realizar algumas modificações. Então, pegue só esses valores aqui e coloque de lado. Esses dados aqui. Aqui é a potência do circuito, tá bom? 3.200 voltampere. O circuito é monofásico, ou seja, vocês irão utilizar 220 volts, condutor de cobre e PVC. Considero que a corrente de curto-circuito é de 120 vezes a corrente nominal. E considere também que o tempo que o dispositivo leva para atuar é de 0,4 segundos. Então, eu só fiz realmente modificar os valores. Coloque de lado e a gente resolve essa questão em seguida. Considera a tensão 220 mesmo, né? Padrão.
Já teve o resultado da questão, professor? Meu deu 9,59 milímetros. Tá sem áudio? Tá também pra mim. A pessoa tá sem áudio, professor. Vamos lá. Esse foi o resultado da corrente de projeto, que foi o que a gente fez inicialmente. 3.200 dividido por 220. Confere o resultado? Confere, amigos. Isso aí. É isso mesmo, 14,54. 14,54. Bom, logicamente você não vai precisar colocar esses valores. Coloque só 54, passando da vírgula. Então, ó, esses 14,54, você agora multiplicou por 120. Porque eu vou precisar da corrente de curto-circuito. Deu 1.744,8. Confere? Confere. Pronto. 1.744,8. Bom, agora com esse valor, você vai agora fazer o cálculo da seção transversal. Então, como é que funciona o procedimento? Aquele mesmo procedimento que nós fizemos. Eu vou pegar esse valor, eu vou multiplicar pela raiz do tempo de atuação, que no caso aqui é 0,4, vai dar esse resultado, e você vai dividir por 120. Deu 9,19. É isso? Confere? É por 120, não é por 115, não? Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. É porque eu ainda peguei por 120. Você tem razão. Não vou fazer de novo, não, mas vocês entenderam, né? É 120, porque no caso aqui é porque é PVC. Eu estou olhando aqui para dois sistemas de tela aqui, eu me confundi. Aqui é a corrente de curto-circuito, que no caso é 120. Tá? Então, eu fiz primeiro o procedimento da corrente de projeto, dividi 3.200 por 220. Com o resultado, eu multipliquei por 120 e agora sim, adotei o procedimento para encontrar a seção transversal de acordo com esse procedimento.